Graça e paz, queridos, amém? Paz do Senhor, shalom para quem é shalom, né? São para todos os poderes, amém? Nós somos de São José dos Campos, nós somos da igreja MEG, né? O Ministério MEG. O que significa o Ministério MEG? Todo mundo pergunta, né? O Cris fica sempre brincando que é MEG Ryan, não é, né? É o Ministério Edificando Gerações, é um ministério que nós temos caminhado junto com os nossos filhos, e nós também somos da cobertura ali do apóstolo Cristiano Miranda, né? Ele é nosso pai espiritual. E essa casa, a Petra, ela tem sido uma casa irmã, mas talvez a maioria aqui não possa conhecer a história, mas vocês fazem parte do início nosso, amém? Então de quando nós começamos, desde o começo, essa casa tem servido a nossa casa tanto em ensino, quanto no evangelismo, né, e quanto no apoio. Então nós já estamos caminhando em São José dos Campos, porque essa casa tem servido a gente. Amém, irmãos? Então nós somos gratos pela vida. Faz 1 ano e meio que nós conhecemos o apóstolo Cristiano aqui, conhecemos a Petra, e o Senhor nos conectou, né, e logo se parece que fazem tantos anos que nós temos essa comunhão, e essa casa tem servido, né? Cadê o Kleber? O Kleber está lá, né? Nosso xará, ele tem servido, os irmãos têm estado conosco, servido, né? O nosso ministério lá em São José dos Campos. Então assim, a gente fala que aqui a gente em Pinda, a gente é Petra, e quando o pessoal da Petra está lá em São José é MEG, e na verdade não é nada, né? Nós somos, pode deixar baixo mesmo, daqui a pouco eu começo baixinho, depois, né? A igreja do Senhor, ela está num único endereço só, que é nele, amém, irmãos? Nós não temos, aqui na terra nós temos endereços em CNPJs diferentes, mas no Espírito nós somos o mesmo lugar, a mesma casa, o mesmo povo, amém? E é sobre isso que nós estamos hoje aqui para falar dele. Não tem outro nome, não tem outra pessoa que nós nos ajuntamos para falar e fazer por ele, amém? Eu gostaria de ler em Isaías 26. Eu vou ler Isaías 26, versículo 9. Depois nós vamos conversar um pouco a respeito desse tema. A minha alma suspira por ti durante a noite, e logo cedo meu espírito por ti anseia, pois quando se veem na terra as tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem justiça. Ainda que se tenha compaixão do ímpio, ele não aprenderá a justiça na terra da retidão, ele age perversamente, e não vê a majestade do Senhor. Erguida está a tua mão, Senhor, mas eles não a veem. Que vejam o teu zelo para com o teu povo e se envergonhem. Que o fogo reservado para os teus adversários o consuma. Senhor, tu estabeleces a paz para nós, tudo o que alcançamos fizeste-o para nós. Ó Senhor nosso Deus, outros senhores além de ti nos têm dominado, mas só o teu nome honramos. Versículo 17. Como a mulher grávida prestes a dar à luz se contorce e grita de dor, assim estamos nós na tua presença, ó Senhor. Nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas demos à luz o vento. Não trouxemos salvação à terra, e não demos à luz os habitantes do mundo. Amém? Você pode abrir comigo, só para a gente poder fundamentar aqui, Mateus 22. Eu sei que a palavra já foi confirmada aqui pelo Cris falando, mas você que você abrir, Mateus 22. e 2. O reino dos céus é como
rei que preparou um banquete de casamento para seu filho e enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios, e o restante, agarrando os seus servos, maltrataram e os mataram. E o rei ficou irado, e enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial, e lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E o homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem aos pés e as mãos e lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Pode fechar sua Bíblia. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui para declarar a Tua palavra, Senhor. Que nenhuma palavra que saia daqui agora, da minha boca, seja a minha mente, ou seja, a minha vontade expressa, Senhor. Que o Teu Espírito possa fluir, Senhor, não com uma vida, Pai, de religião. Que o Senhor, o Espírito possa fluir, não como uma mera teologia aprendida numa escola, mas que o Teu Espírito possa fluir como um canal para a Tua casa e para a Tua igreja nessa noite, Pai. Que nós venhamos nos aniquilar de todo conhecimento, de todo intelectualismo, para que o Espírito flua na verdade e na justiça nessa noite, Pai. Assim nós declaramos em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, quando o Cris me convidou, eu falei assim: Senhor, eu não sou uma pessoa de sair ministrando fora da casa nossa, né? Mas eu aceitei o convite e depois eu fiquei conversando com o Senhor, o que eu vou compartilhar com os meus irmãos lá? Nós estamos num tempo de fundamentação de um ministério, e no tempo de fundamentação nós estamos muito focados e direcionados para a formação dos 5 ministérios, né? Da casa, cuidando das pessoas, e o Senhor nos gerando algo. Aí o Senhor falou assim: você não vai falar nada, você vai falar o que você já está sendo ministrado durante todo esse tempo. Você vai lá e vai compartilhar o que está acontecendo, né? Na sua vida, no teu espírito, que essa é a palavra que eu tenho para você. E aí eu fiquei assim, meio intrigado, porque o Senhor tem falado muito conosco sobre o nosso posicionamento como igreja, o nosso posicionamento como filho, o nosso posicionamento no reino de Deus. Amém, irmãos? Nós acabamos de ler aqui 2 textos, um lá em Isaías, né, que fala do povo de Israel. Não sei se os irmãos prestaram atenção, que o povo estava todo empolgado, fazendo, trabalhando, adorando, servindo, certo? Mas chegava no meio do caminho, eles diziam assim: olha, outras coisas têm nos dominado, mas mesmo assim, outros deuses têm vindo até nós e têm nos dominado. Mas nós reconhecemos que Deus é Deus acima de todas as coisas, que o Senhor é o Todo-Poderoso, e nós continuamos adorando ao Senhor. Mas a gente está dividindo o nosso trabalho com algumas outras coisas. Aí depois eles continuaram na adoração, no serviço, e até fala que eles estavam com dores de parto, que eles gemiam como se fosse uma mulher grávida. Eles estavam tão empolgados com o que estavam fazendo, né? Mas quando deram a luz, perceberam que não era nada. E aí, o que o Senhor tem gerado no meu espírito, irmãos? Nós temos que ter uma real preocupação se o que nós estamos fazendo está convicto com o reino. Se realmente é o reino ou é a nossa vontade. Porque nós podemos estar enganados com aquilo que nós estamos manifestando. Porque hoje é muito fácil falar sobre a visão de reino. Porque hoje tem muita gente já pregando bonito, difícil, com várias teorias, né? E aí está todo mundo achando que a visão de reino é você ter uma palavra que fala sobre o reino, amém? Mas não age no reino.
Ou seja, nós temos que passar de uma teoria para a prática. É o que o Cris falou aqui. O reino é já. E não dá para a gente ficar pensando. E o que é teoria para a prática? Quando você pensou, já não é prática, irmão. Ah, eu vou dar 10, vou dar 20, vou dar 30, já, pronto, já não é prática. Então assim, eu estou ainda formatado no mesmo sistema religioso que eu vivia antes, e eu só estou minha roupinha, minha forma de pregar, forma de falar, mas o meu viver ainda é o mesmo. E assim estava o povo de Israel. E em Mateus 22, eu sempre tive isso assim, né? Quando eu pregava, olha, o fogo do inferno vai te pegar, né? Gente, eu já ministrei assim, irmão. Eu já fui assim, né? Amedrontava a igreja. E a revelação que vem ao Espírito é: poxa, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O que o Senhor revelou ao meu Espírito sobre isso? É que o Senhor chama todo mundo, irmão. O Senhor chama todo mundo. Todo mundo tem um dom, todo mundo tem um chamado, todo mundo tem um talento. Mas Ele só escolhe quem quer. Não dá para ser escolhido sem querer. Ou seja, você pode saber fazer bem feito. Você pode ser uma pessoa que tem um chamado que ninguém faz melhor do que você, mas você não tem vontade de fazer. Não dá para ser escolhido, você não consegue escolher quem não quer. Então o Senhor, além de Ele te chamar, para Ele te escolher, Ele quer que você chamado e ame o que você faça. Aí é por isso que o reino, as coisas são muito mais intensas. Porque você não faz por uma obrigação. Ah, eu vou no culto hoje. Não, você não vai. Você vai porque você ama, você quer adorar, você vai se render, né? Ah, eu vou evangelizar. Você não vai porque é uma obrigação. Você vai porque você ama, você sabe da sua responsabilidade. Ah, eu não quero pecar. Não é que você não quer pecar. Você não peca porque você ama. Você não precisa nem lutar mais com o pecado. Quem ama o Senhor não tem que ficar lutando contra o pecado mais. Amém? Porque eu carrego Ele, eu amo Ele, cara. Se eu carrego Ele e se eu ando com Ele, eu vou para onde Ele vai. Eu tenho certeza que Ele não vai comigo onde que eu tenho que pecar. Então já não é mais a minha preocupação. Agora, qual tem que ser o nosso foco? Será que eu estou fazendo o que Ele quer que eu faça, ou eu estou fazendo a minha vontade? Porque eu simplesmente mudar a nossa forma de cultuar, ou mudar a nossa forma de pregar, ou mudar a nossa forma de adorar, né? Lá na MEG nós somos meio indefinidos na adoração, sabe? Meio doido o povo lá, né? Lá tem gente, né? Tem os irmãos do sapatinho de fogo, tem os irmãos que é mais tradicional, tem os irmãos... Então assim, é uma igreja que ela é eclética na adoração, amém? Mas não é isso só mudar a adoração, é nós termos uma conduta de vida diferente. E aí o Senhor me leva para quando os apóstolos ele estava fundamentando a igreja. Atos 2, nós vamos ver em Atos 2 que a igreja, a comunidade dos santos, ela crescia de uma forma que era espantosa ao Império Romano. Por quê? Eles só seguiam o quê? A doutrina e o ensino dos apóstolos. Vamos colocar, tira a doutrina, o ensino dos apóstolos. E os irmãos andavam em comunhão, e era uma comunhão perfeita, que ninguém tinha dificuldade, porque aquele que tinha dificuldade era suprido para aquele irmão que não tinha. E todo mundo olhava aquilo, e dia a dia o Senhor acrescentava o quê? Mais pessoas, porque as pessoas de fora olhavam e falavam assim, ó, aquilo ali é o lugar ideal. Amém? Então deixa eu falar para você, a igreja ideal, ela existe, amém? Somos nós que temos que fazer. E aí os apóstolos eles não faziam muita coisa fora, eles só transformavam dentro. Tudo que você começa de dentro, você afeta lá fora. Mas hoje nós caímos num ativismo que nós temos que fazer, aí a gente faz fora, mas não muda dentro. Amém? E quando os apóstolos fundamentavam isso nos irmãos, os irmãos eles tinham uma cultura de reino que amedrontava o império. O império olhava e falava assim, eles não têm um rei, eles não têm um prefeito, eles não têm ninguém. Olha como que dá tudo certo no meio da comunidade deles. Não tem fome, não tem necessidade, estão crescendo para todo lado. Vão acabar com eles, vão perseguir, porque eles vão destruir o Império Romano. Aí começa toda a história. Se você for estudar a história da igreja, aí você vai entender aí um pouco como que a religião entrou no meio do cristianismo, e aí ficou. Mas entenda, nós não estamos formando uma denominação, irmão. Nós estamos formando um povo que entende o que é o reino de Deus, amém? Um povo
O único povo que está disposto a mudar. Então assim, Israel tinha esse chamado para transformar. Aqui ó, Isaías 26, né, que nós acabamos de ler assim: se Israel fizesse a justiça, o que fala? O povo ia aprender. Então o Senhor chamou Israel e falou assim: ó Israel, você vai ser meu povo escolhido, porque vocês vão praticar a justiça, vão ter um modelo que vai ser governado pelo céu, uma cultura que vem do céu para a terra, amém? E quando os outros moradores da terra olharem para vocês e falarem assim: esse é o modelo e nós vamos para lá. Aí Israel não quis, porque achava que estava fazendo. Então esse é o problema. Às vezes nós acharmos que estamos fazendo é o maior perigo, porque nós caímos a soberba, porque nós começamos a trabalhar e achar que estamos fazendo o que é certo. Então assim, tudo que eu acho, eu tenho que perguntar para ele se ele acha que é certo. Então Israel achava que estava fazendo certo, estava adorando, estava indo no templo, estava dizimando, estava fazendo tudo. Quando gerou, foi dar à luz, estava aparecendo aquelas mulheres grávidas que engravidam só no sentimento. Cresce a barriga. Aqui em Pinda teve, foi em Pinda ou Taubaté que teve? Taubaté que teve uma mulher que estava grávida e não estava, né? O que isso é a maior frustração? A pessoa carrega 9 meses uma barriga, quando vai dar à luz, não tem nada. Então, foi assim que aconteceu com o povo de Israel. Aí o Senhor chamou eles para o banquete. Não quiseram, o Senhor deu banquete para quem, irmão? Para todo mundo, para nós, estamos aí. Então, Mateus 22. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, todos nós somos chamados. Todos nós somos chamados para viver o reino, conhecer o reino e praticar o reino. Agora, a escolha vai depender do quanto que eu quero disso, do quanto que eu estou disposto a renunciar isso, renunciar minha vida, renunciar minha vontade, renunciar meu pensamento religioso, né? Renunciar minha regrinha, não é 10, né? É 10, eu vou dar 10. Não, irmão, dá 10,5, 11, 12, 13, mas não seja igual, né? Aí eu vou no culto porque eu tenho que ir no culto. Não, não venha não, então nem vem. Eu falo para os irmãos: você vem no culto porque você tem que vir, nem vem, cara. No YouTube tem um punhado de culto acontecendo, você fica na sua cama assistindo, né? Porque é a mesma coisa. Agora não, eu vou porque eu quero estar em comunidade de fé. Eu vou porque eu quero crescer com os meus irmãos. Eu vou porque a minha comunhão com o meu irmão me faz crescer em Cristo. Acabou. Porque o que é uma igreja, irmão? A igreja é deixar de estar certo para estar junto. Não tem o que está certo ou está errado. Eu deixo o meu ponto de vista para estar junto. E quando eu estou junto, aí é Cristo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então quando nós entendemos isso, muda toda a nossa forma de pensar como igreja. E hoje, de manhã, nós estávamos na nossa casa lá, fazendo uma reforma na igreja. E aconteceu um fato que eu fiquei muito assim, fiquei até bravo, né? Porque eu pedi pro irmão: a gente tá uma reforma, então tinha que acertar a porta para fechar a porta. Eu falei para ele: ó, acerta essa porta aqui, senão a gente não vai conseguir fechar a porta para ir embora. Aí ele falou assim: não, tá bom, eu vou arrumar. Aí ele pegou as ferramentas e foi arrumar a geladeira da igreja. Irmão, a geladeira ficou perfeita. E a gente estava lavando a igreja e tal. Ele pegou as coisas dele e foi embora. E como é que a gente fecha a igreja depois? E aí ele foi embora, largou a gente lá. Eu estava com... A gente tinha comprado o frango para levar para casa, já estava tudo lá. O povo com fome, desesperado. A porta não fechava. E eu comecei a ficar intrigado. Falei: mas eu falei para arrumar a porta, não a geladeira. O que tem a ver a geladeira com a porta? E aí o Senhor foi ministrando no meu coração isso, que muitas das vezes a gente acha que está fazendo o certo, mas não está fazendo o que Ele quer que nós façamos. Então assim, só fazer não significa que eu estou na direção. Só fazer não significa que eu estou no caminho. Só fazer não significa que eu estou vivendo o reino. Ou seja, fazer... eu posso estar fazendo, mas eu estou fazendo o que Ele quer. Aí o Senhor falou para mim: filho, quando você está fazendo alguma coisa, você tem certeza que o que você está fazendo é o que eu pedi para você fazer? Então isso é viver numa visão de reino. É fazer, mas é ser preciso. Não é fazer só por fazer. Não é fazer só por ativismo. Não é fazer igual o outro está fazendo. É fazer aquilo
que a igreja precisa fazer no ambiente que ela está inserida. Ou seja, uma igreja profética que entende o tempo de estar naquele lugar ou no local onde ela estiver, e ela tem que se mover conforme o Senhor está pedindo. Senão, irmão, você vai estar arrumando a geladeira enquanto a gente precisa fechar a porta. E aí, resumindo, a porta ficou aberta, aí a gente foi tentar arrumar, eu fechei com tudo, estourou a mola da porta e piorou mais ainda. Porque aí foi, quem foi tentar arrumar? Eu, que não sabia. Aí, ao invés de arrumar, eu piorei. Então, ou seja, uma coisa puxa a outra. Se nós fazermos aquilo que o Senhor deseja para nós fazermos, você pode ter certeza que ninguém para. Amém? Ninguém para o que está acontecendo. Nenhuma desconstrução que está acontecendo na sua vida, mas ninguém para se você submeter à vontade do Senhor. Você não vai chegar no final igual o povo de Israel e vai falar assim: olha, eu achava que estava gerando alguma coisa, estava com dor, e o pior é isso, sofrer, gemer, cansar, porque o trabalho também traz essas coisas. Aí você vai lá, cansa, atrapalha, faz tudo, acha que está fazendo alguma coisa, e quando vai ver, para Deus não era nada, não estava gerando nada. Então, o mais importante não é o quanto eu faço, e sim o quanto eu submeto à vontade dele. Amém, querido? Porque se eu submeto à vontade dele, você pode ter certeza, o que você fazer vai ter uma precisão no reino, irmão, sem tamanho. Uma precisão sem tamanho. E é isso que o Senhor tem falado para nós. Isso está na mão da igreja. Efésios 1, 2, 3 em diante, 22, 23. Que o Senhor, Ele colocou na mão da igreja, na minha mão, na tua mão, na nossa mão, essa precisão de entender qual é o propósito, para que nós não apenas geremos vento, ou demos luz ao vento, ou nada. Ou seja, cada 5, 10, 15 anos aparece uma nova revelação, e as pessoas não entendem o que está acontecendo com a revelação, e aí não pratica isso. Irmão, isso não é de hoje. Desde quando o Senhor usou lá os reformadores para trazer a reforma na igreja, isso sempre aconteceu. A igreja romana não entendeu os irmãos quando estavam na reforma, e perseguiram eles. Depois que os irmãos conseguiram reformar, veio uma outra onda, que eram os irmãos anabatistas, e os irmãos reformadores também não entenderam eles. Agora estão batizando em águas, vamos perseguir eles. Aí os reformadores perseguiram os irmãos. Depois vieram os irmãos, depois dos anabatistas vieram os pentecostais, os pentecostais tal, e o avivamento no país de Gales tal, descendo. O que a igreja fez? Foi lá, perseguiu eles também. Agora nós estamos vivendo uma reforma apostólica. O que os irmãos pentecostais fazem? Perseguem os apostólicos. E aí, quando o Senhor abrir uma nova reforma, nós vamos perseguir aqueles que estão vindo depois, ou nós vamos entender o profético que Deus está caminhando? Quem está entendendo, irmão? Então nós não podemos desprezar o que já passou, e também não podemos achar que somos melhores, porque senão nós vamos nos comportar como aqueles que comportaram no começo. A igreja, ela é profética, e o Senhor trabalha em tempos com ela. Então nós temos que estar muito ligados e entender o que o Senhor está fazendo hoje. Não tem uma coisa melhor. Eu digo que hoje é o melhor tempo que eu tenho vivido em Cristo, é hoje, irmão. Pela revelação, pelo nível de intimidade e entrega. A gente não trabalha mais por serviço. A gente não serve ao Senhor para ver serviço nenhum. O mais importante é você estar com o Senhor, cuidando da sua família, da tua casa, entendendo. Mas nós precisamos entender que se nós não compreendemos o que está acontecendo na igreja hoje, essa reforma apostólica e profética, nós podemos terminar essa reforma e depois não gerarmos nada. Essa reforma, irmão, não é só para ter um ajuntamento. Essa reforma é para transformar uma nação. Assim como o Senhor queria que o povo de Israel fosse modelo, para que as nações da terra olhassem para eles, nós vamos ser iguais a eles, o Senhor está contando conosco para isso. Essa é a reforma. Eu ser modelo, você ser o modelo como igreja, para que os moradores da terra olhem para nós e encontrem uma referência. E eu vou profetizar melhor, não só encontrem uma referência, eles venham caminhar conosco. Eles venham estar na mesma comunidade, ou eles venham implantar a mesma cultura, a cultura de reino, a cultura dos céus, vivendo na terra. Então assim, a igreja tem a responsabilidade de transformar a terra. É o que está lá em Romanos.
A terra anseia por quê, irmão? Pela manifestação de quem? Dos filhos. E filhos faz o quê? O que o pai faz. Se o pai é o pai de justiça, o que nós vamos fazer? Não tem outro caminho. Se o pai é o pai que eleva a justiça, a igreja tem que elevar a justiça. Se nós não estamos elevando a justiça, nós estamos fazendo qualquer outra coisa, menos sendo filhos. Se nós não estamos elevando a justiça, nós estamos fazendo qualquer outra coisa, menos sendo igreja, né? Porque ser igreja não é apenas a minha placa, a minha denominação, o meu entendimento, a minha cultura, ou meu intelectualismo. O que eu estou vendo hoje é uma igreja adolescente, irmão. E o filho adolescente, o que ele faz? Ele fala o que ele pensa, ele fala o que ele quer, e ele faz o que quer. E aí depois, quando dá errado, ele volta e vai chorar. Ah, por que deu errado? E o Senhor, Ele deseja que nós sejamos filhos maduros. Filhos maduros, eles não vão só ofender a igreja, ele vai construir algo. Então assim, as nossas ministrações, no geral, têm sido uma ministração que tem gerado algo na igreja. Mas tem muitas ministrações que só está ofendendo e não gerando nada. A ofensa, ela tem que vir primeiro para nós entendermos na nossa mente, que a nossa mente, ela é presa a formatações. Mas se ofender e não gerar nada no espírito, então, ou seja, eu não posso estar num lugar só querendo algo diferente, uma ministração diferente. Uma ministração diferente não vai preencher a tua vida. Uma ministração mais pautada, ou mais cheia ou menos cheia, mais intelectual ou menos intelectual, não vai encher a tua vida. O que vai encher a tua vida é você se submeter ao propósito eterno e ter Cristo na tua vida como fundamento. Porque quando eu tenho a revelação do novo pacto na minha vida, eu entendo que eu só preciso de Cristo, mais nada. E aí eu entendo que a palavra do Senhor, ela não fica intelectual, ela vai ficando mais simples. Só que a gente, para entender as coisas simples, a gente se ofende. Porque a nossa mente religiosa, a gente precisa de coisas difíceis para poder entender, de regras difíceis. E quando você entende que Jesus é simples, tão simples, que o reino é simples, tão simples, você fala, por que eu não fiz assim antes? Por que eu não praticava? Simplesmente porque você não tinha revelação antes. E a partir do momento que você tem a revelação de Cristo, você permite que Cristo seja gerado em você, e você já não faz mais nada. É Ele que faz por você. Ou seja, você não toma decisão nenhuma, é Ele quem toma por você. Você não governa mais sua vida, por quê? Porque é Ele quem governa a sua vida. Aí as coisas começam a dar certo, começa a ficar diferente. Aí começa a ficar diferente onde? Dentro da sua casa. Começa a ficar diferente onde? No nosso lar, nossa família. Amém? Tem coisa mais difícil do que falar isso? Não, essa é a verdade do Evangelho. Essa é a verdade de Cristo. Essa é a verdade do reino de Deus. Então assim, por que eu estou compartilhando isso com os irmãos? Nós estamos numa casa que nós estamos formando. Faz 1 ano e meio que a casa está formando, nós saímos de uma estrutura. E é esse o trabalho que nós estamos todo dia com as pessoas. Porque as pessoas vêm assim, empolgadas, querendo trabalhar. Não, que nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Aí a gente senta as pessoas e como que está o teu casamento? Como que está os teus filhos, a tua esposa? Como está a tua vida? Aí, então vamos acertar isso primeiro. Porque o Senhor quer trabalhar aqui. Porque depois que você entender o que é ministério, que o primeiro ministério é a tua casa, você vai ver como que vai bombar a tua vida ministerial, a tua igreja, o que seja. Que não há sucesso, irmão. A gente não precisa de ter sucesso com o microfone na mão se a nossa casa for um fracasso. O maior sucesso que nós precisamos ter é dentro da nossa casa. Você quer influenciar a terra, é o teu vizinho olhar para a tua casa e ver como que você e a sua família é uma família de referência. Não tem outra influência. O teu filho frequenta a mesma escola que o vizinho. O filho do vizinho vai lá, rouba, briga com a professora, e o teu filho frequenta a mesma escola, mas ele vai lá, respeita a professora, ensina os colegas, tira nota, e quando ele termina o ano, ele vai lá, estuda, passa no vestibular e vai se formar. Por quê? Porque você está fazendo diferente. O que você está diferente? O que você está fazendo diferente? O que você tem portado dentro de você. Isso é uma mudança na cabeça do país. E qual é o melhor cenário que nós estamos para ser igreja? É o cenário que o Brasil está vivendo agora. Quem entende o profético? É agora, ser igreja. Agora nós não podemos chegar no tempo final, e aí no
nos deu revelação. Nós estamos vivendo debaixo de muita revelação, irmão. De muita revelação a igreja está vivendo. Aí daqui 10 anos a gente olha para trás. Tivemos oportunidade de ter feito alguma coisa no Brasil e não fizemos nada. Posso falar uma coisa para você? Não pense em coisas grandes. Nós temos que começar rápido, mas começa pequeno. São pequenas ações nossas, rápidas, imediatas, que nós começarmos, que vai destravar ações grandes no futuro. O problema é que nós estamos querendo tocar o Brasil e não estamos tocando nem a rua da nossa casa. Amém? Nós estamos querendo tocar o Vale do Paraíba e não estamos tocando nem a avenida. Eu sei que vocês tocam a avenida aqui. Tem ainda no carnaval? Vocês saem no carnaval? É isso aí. É ser diferente. Mas não é diferente para dizer que é diferente. Tem um propósito eterno no meio disso. Então a igreja precisa entender. Daqui 10 anos a gente chegar. Nossa, o Senhor deu tanta revelação para a igreja. O Senhor deu tanta revelação e nós fomos tanto abençoados. E a gente olha para o Brasil, está no mesmo índice de criminalidade. A gente olha para o Brasil, está no mesmo índice de corrupção, mesmo índice de imortalidade, de analfabetismo. Não, irmão, eu creio que a igreja vai transformar essa terra, amém? Creio que nós vamos transformar, porque nós estamos entendendo. Então é por isso que o Senhor tem falado assim, ó, muitos são chamados. Todos somos chamados, todos nós somos chamados. Agora, para ser escolhido, tem que querer, irmão. Tem que estar disposto. E o que é querer? É renunciar. Quando você renuncia, você entende que aí não vai valer mais nada de você. Aí você não vai ter mais nenhuma escolha. Você vai se submeter ao propósito e à escolha dele e à vontade dele e viver por ele e esquecer tudo o que você achava que era uma referência, que era um modelo, e vai viver pelo modelo dele, para ele, por ele, porque para ele e por ele são todas as... E aí você vê, essa é a cultura. Mas quando a gente estudava isso numa mentalidade religiosa, a gente já olhava outras coisas. Por que eu ia no culto de domingo? Por que eu servia? Porque eu tinha medo de ir para o inferno. Por que nós servimos ao Senhor? Simplesmente porque nós tínhamos medo de ir para o inferno. Que abimento, que medo que colocava para a gente. Se você não servir ao Senhor, você vai para o inferno. E colocava lá a revelação da escatologia. Aí eu falo assim, poxa, se eu tenho Cristo, se eu carrego Cristo, por que eu tenho medo do inferno? Não tem cabimento a gente ficar gastando energia em umas coisas, irmão. Se você carrega Cristo, qual é o seu medo? Por isso que no amor não há medo. E Ele lança fora todo medo. Se eu estou nele, eu vivo nele. Ele é minha esperança, a esperança da glória que está em nós. E quando nós entendemos isso, eu estou disposto a fazer uma revolução, irmão. Uma revolução que começa do espírito para a mente. Por isso que nós não podemos entender nada do reino com a nossa mente. Porque se você não abrir o espírito para entender o que eu estou ministrando aqui para você nessa noite, você vai ficar, esse cara é doido, está falando um monte de coisa sem sentido, um monte de coisa que não se conecta, porque você está tentando entender com a sua mente. Abre o teu espírito e compreenda, entenda ela no espírito, para você ver se a sua mente não vai compreender ela e vai amarrar tudinho que está acontecendo. O Senhor tem desejo de restaurar a terra. O Senhor tem desejo de restaurar a terra. Tinha um plano, os seus. A palavra fala que eles foram cortados e nós fomos enxertados na raiz verdadeira que é Ele. A oliveira que foi escolhida não deu fruto, foi cortada e nós fomos enxertados. Então o Senhor tem um plano. E o Senhor está esperando de nós que nós arrumemos a porta, irmão. Nós consertamos a geladeira. Amém? Então assim, o Senhor espera que nós vamos lá e arrumemos a porta. Ou seja, o que Ele está pedindo? Nós temos que estar cientes do que Ele está pedindo. O que o Senhor está pedindo da igreja é que a igreja seja uma referência para transformar a terra. E se a igreja entender isso, é só isso. Ser uma referência como? Nos atos de justiça. Agora, para mim ser referência, eu tenho que começar uma mudança de dentro para fora. Foi o que os apóstolos fizeram. Ô comunidade linda, irmão. Chegava, quem que comanda? Não tem. Mas o que vocês aprendem? Tem uns apóstolos doidos que vêm aí e ensinam a gente ali, conforme uma cultura, conforme um reino de justiça e tal, e a gente pratica, e aí a gente vai fazendo assim, conforme vai chegando as pessoas, nós vamos ajuntando, e a comunidade crescia.
E a palavra fala que aqueles irmãos que tinham, se você for estudar, mais propriedades, dividiam um com o outro. Aquele não tem nada, vamos dividir aqui, ó. Ah, você não tem, você vai produzir, nós vamos produzir tudo. E tudo que nós produzirmos, nós vamos dividir em bem comum. O marxismo fica louco quando vê isso, porque ele está tentando fazer e não consegue. O marxismo cultural, a única coisa que ele consegue fazer é reduzir todo mundo para a miséria, irmão. A linha de igualdade do marxismo é colocar todo mundo para a miséria. No reino do céu, colocava todo mundo numa liderança de exemplo. Que reis da terra, que governos ficavam com medo. Ou seja, um sistema religioso consegue destruir isso. Aí alguém fala assim, olha, não dá mais, vamos juntar com eles, declarar que o cristianismo é uma religião e todo o nosso império vai ser da religião. Aí acabou, irmão. Olha aí, olha o que acabou, olha o que destruiu com o rei. Declarar que o cristianismo vai ser uma religião oficial. Todo mundo vai ter que ser cristão. Aí o cara que era do outro, eu sou cristão, mas aí ele pegava os deuses dele, enfiava no meio, pegava os dogmas dele, enfiava no meio, pegava as regras religiosas dele, enfiava no meio, e aí virou uma filosofia, virou uma religião, destruiu o propósito, não destruiu, aniquilou um pouco o propósito, e nós estamos aqui hoje, como igreja, né? 2000 anos depois, como igreja, fazendo a mesma coisa, o quê? Lutando contra um sistema para que você implante uma cultura que transforme a terra. Amém, querido? E eu gostaria de fechar aqui com vocês nessa palavra simples, curta, mas que fique direto ao coração. Como igreja, nós precisamos gerar Cristo para a terra. Como igreja, nós precisamos gerar mudança para a terra. Como igreja, nós devemos estar atentos e antenados ao Senhor, para que nós não ficamos só numa onda, irmão. E eu creio que nós não vamos ficar não, irmão, nós vamos arrebentar. Porque a porta do inferno não prevalece contra a igreja, irmão. Eu creio que chegou o tempo do Brasil. Eu sou filho de pastor, neto de pastor, e etc, 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 etc. Família inteira de pastor. Nós não precisamos disso, irmão. Nós só precisamos de Jesus. Nós não precisamos de hierarquia, de convenções, etc, etc, etc. Nós precisamos de uma igreja que transforme a terra e seja verdadeira na sua essência, nos lares, nas escolas. Amém? Eu profetizo que nós vamos formar muita gente. Esse vai ser o tempo que a igreja vai formar muita gente, querido, para a gente colocar nos montes da sociedade para transformar a terra. Eu profetizo que esse vai ser um tempo em que os nossos filhos, que nós não tivemos condição de estudar ou de formar, nós vamos formar os nossos filhos e vamos graduar eles para que eles possam tocar a sociedade. Nós não vamos viver mais naquela mentalidade, não. Ah, Jesus vai voltar. Para com isso, irmão. Ele já está dentro de você aí, ó, todo o tempo. Você quer mais o quê? Você está esperando ele voltar se você já carrega ele contigo. Agora vamos fazer. Com ele é muito melhor. Amém, querido? Nós estamos esperando Jesus voltar e nós estamos carregando ele. E ele está assim, me escuta, por favor. Me escuta, por favor. Mas não. E sabe o que foi legal, irmão? O irmão arrumou a geladeira, ficou bonita a geladeira. Colocou até uma fechadura na geladeira. Ele colocou um cadeado na fechadeira, ficou bonita na geladeira o cadeado. Colocou uma fechadura, um cadeado. A geladeira ficou bonita. Foi embora. E a igreja ficou aberta. Ou seja, às vezes o nosso serviço está tão bonito, tão lindo, mas não está servindo. Foi essa palavra que o Senhor falou para mim, assim, poxa, às vezes nós estamos fazendo tanta coisa e o simples nós não estamos fazendo. Então eu quero destravar a tua vida aqui. Se você veio hoje, começo de ano, se você parou, se você achou que não dava, você não vai parar, você vai continuar, cara. Ah, eu estou estudando, eu já parei, eu estou no 4º ano. Não, você vai continuar, porque a igreja precisa que você chegue em alguns lugares, irmão. A igreja precisa, Cristo precisa. Então assim, eu quero vir hoje sempre para trazer isso para você. Você vai voltar da onde você parou, você vai continuar, você vai terminar assim sua faculdade, você vai terminar o seu curso sim, porque a igreja precisa colocar homens de destaque com justiça e direito. Salmo 89:14 é o meu salmo predileto. As bases do trono de Deus é o direito e a justiça, e o amor e a fidelidade vão na frente. Ou seja, para que a gente estabeleça o direito e a justiça na terra, nós temos que ter homens de direito e homens de justiça. Então a igreja agora vai ser uma igreja preparada, não vai entregar para o inimigo, não. A igreja vai tomar aquilo que o inimigo foi lá e buscou, querido. Porque nós temos que entender assim, o diabo, ele já foi vencido na cruz. Só que ele é um poceiro.
E o que o poceiro faz? Invade. Isso é. Você compra um terreno aqui e deixa abandonado ali para você ver 3 anos. Você chega lá que vai ter alguém vai chegar lá e vai cercar. Se você não for lá e falar, ó, esse terreno é meu, sai daí, ele vai cercar mais um pedacinho, ele vai cercando mais outro pedaço. Então é assim que o diabo faz na nossa vida e nas nossas áreas materiais, financeiras, espirituais. É assim, desse jeito. Simplesmente porque a gente abandona. Então você vai lá e vai dizer, não é seu, é meu, estou tomando, estou buscando, estou indo lá, estou tirando você porque é meu, é da igreja, irmão. A igreja não tem que ficar acuada, não. O diabo não tem que acuar a igreja. Ele não tem revelação nenhuma. Quem tem a revelação é a igreja. Quem tem a revelação do céu é a igreja. Quem tem a revelação profética é a igreja. O diabo ele tem que ficar olhando para a igreja e vendo para onde que a igreja vai. Agora eu vou atacar lá, porque se eles estão indo para lá, porque é isso que é. Ele tem que estar atrás da gente, não na frente da gente. Ele não pode estar. Então é por isso que eu quero ativar a tua vida. O Senhor ainda vai completar o que você tem de propósito. Mas você não pode desistir. Você tem que voltar lá, pegar de volta e falar assim, eu vou, porque eu tenho um propósito. Transformar a terra. Transformar Pindamonhangaba. Transformar o Vale do Paraíba. Transformar essa cidade. Eu não vou só ficar repetindo, eu vou fazer. Ou seja, tudo que eu aprendi de teoria, agora eu vou colocar na prática. O problema é que antes a gente praticava e não conhecia nada. Aí fazia tudo errado. E hoje a igreja conhece e agora precisa voltar à prática. Então essa é a essência. E aí quando nós estivermos gerando, nós vamos ver um país transformado. Uma igreja que se rende para adorar, né? Com verdade. Como nós estivemos aqui hoje, uma noite de adoração. Entendendo a adoração com consciência, entendendo que adorar, entendendo o que eu estou fazendo, sabendo o que eu estou fazendo. Mas começa por nós. Amém? Diga assim para o teu irmão, nós não somos os diferentes. Nós somos os influenciadores. Amém? E todo influenciador, ele é até criticado, irmão, mas depois as pessoas o seguem. Amém? Então assim, nós somos chamados, não é para ser diferente, nós somos chamados para influenciar. Amém? Petra, vocês não foram chamados para ser diferentes, vocês foram chamados para influenciar Pindamonhangaba. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe, queridos. Amém? Deus abençoe.